através da sua palavra, né? O nosso Deus é vivo e Ele está no meio da sua igreja, passeando no meio da sua igreja e falando com os seus, né? Porque o nosso Deus é maravilhoso. Diante da palavra do Senhor, irmãos, nós estamos diante de um texto maravilhoso que nos fala a respeito do profeta Elias, grande homem de Deus que viveu a maioria da sua vida em guerra, espiritualmente falando, lutando contra os diabos, contra os demônios, lutando contra tantas coisas ruins que havia na sua época. Não é diferente dos dias de hoje. Nós temos que lutar também contra tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Mas no dia do profeta Elias, o profeta Elias viveu na época do rei Acabe. O rei Acabe, os irmãos conhecem a história do rei Acabe, e foi um homem que viveu a vida não conforme a vontade do Senhor. Reinou, e o seu reinado não agradou muito a Deus, né? Deus até tentou, ele deu várias oportunidades, mas Acabe não dava ouvido à voz de Deus. Mas eu louvo a Deus, porque na época do rei Acabe, quando ele reinava, quando Acabe, que era um dos que deveria ouvir a voz de Deus, não estava ouvindo a voz de Deus. Mas Deus tinha ali um homem dele, que por nome de Elias, que ainda ouvia a voz dele. Louvado seja o Senhor. Irmãos, Deus é maravilhoso, porque Deus, Ele tem os seus. Deus tem a sua igreja para falar com ela. Deus tem os crentes para falar com Ele. Deus tem um grupo de jovens para falar com um grupo de jovens. Deus tem um grupo de senhores para falar com os senhores. Deus tem um grupo das senhoras para falar com as senhoras. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. O reinado pode ser um reinado ruim. O município pode ser regido por uma pessoa que não está regido conforme a vontade de Deus, mas Deus ainda tem o controle sobre a sua igreja para falar com os seus filhos, para que a obra de Deus permaneça na presença do Deus Todo-Poderoso. Mas a Bíblia nos diz que Elias, irmãos, quando viu a situação estava difícil, a Bíblia diz que Elias chega até o rei Acabe e lhe dá uma palavra. Aí ele, conhecendo a vida do rei Acabe, que o rei Acabe não estava reinando conforme a vontade do Senhor, a Bíblia diz que Elias chega até Acabe e prediz uma grande seca. Ele diz para Acabe: olha, Acabe, rei Acabe, cujo Deus, conforme a minha palavra, cujo eu estou na presença do Deus Todo-Poderoso, que conforme a minha palavra não haverá chuva durante alguns anos, só vai chover conforme a minha palavra. Assim diz Elias ao rei Acabe. Mas quando ele prediz essas palavras, que ele lhe dá essas palavras ao rei Acabe, ele estava irado porque Acabe estava reinando mal, porque Acabe estava trazendo coisas ruins diante da presença de Deus. Acabe naqueles tempos, irmãos, pegou e fez uma coisa que não agradava ao Senhor. Ele casou-se com Jezabel. Não era da vontade de Deus que ele casasse com Jezabel. Mas a Bíblia diz que Elias acompanhava passo a passo o reinado de Acabe. Por isso é que Elias vai lá e profetiza uma grande seca para mostrar para Acabe que Deus ainda estava no controle da situação. E a Bíblia diz que Acabe ficou irado. E a Bíblia diz que Elias começa agora a ouvir a voz de Deus. Ele profetizou uma grande seca, ele profetizou a ruína em Israel. E a Bíblia diz que Deus chega e fala com Elias: diz aí, agora vira tua cara para o oriente e vá e habite lá no ribeiro de Querites, porque eu já tenho ordenado corvos que ali te sustente. E a Bíblia diz que ele vai, irmãos, e habita ali no rio, na beira do Querite, e está ali. E a Bíblia diz que de repente os corvos vinham pela manhã e trazia para Elias pão e carne. De onde vinha, só Deus sabe. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas era uma ordem de Deus. Aonde já se viu, irmãos, que um corvo vai alimentar o homem a não ser conforme a vontade ou a ordenança do Deus Todo-Poderoso? E a Bíblia diz que o corvo ia lá, pegava pão e carne pela manhã, dava a Elias. E à tarde também tornava vir o corvo
e tornava a trazer pão e carne e alimentava Elias. E isto durante muitos dias. Elias estava ali na beira do ribeiro do Querite e ali tomava aquela água tão gostosa e de repente chegava o seu sustento, porque Deus ordenou um corvo que ali o sustentava. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o que me chama a atenção é isto aqui, porque Deus ainda fala com o seu povo, Deus ainda fala com os seus servos. Quando Deus fala, irmãos, Deus garante. Quando há uma ordenança de Deus em prol da sua vida, cumprirá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mesmo que pareça impossível, mesmo que pareça impossível a você um corvo sustentar um homem, acontece, porque é ordem de Deus. Mesmo que pareça impossível alguém que não tem nada te abençoar, mas te abençoa porque é ordem de Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, porque a ordenança do Senhor, ela é fiel e verdadeira. Mas a Bíblia diz que Elias profetizou, foi para a ribeira do Querite, e ali todo dia comia pão e carne, e bebia água, estava sossegado. Mas a Bíblia diz que o ribeiro secou. De repente, quando Elias está ali, o ribeiro seca, acabou a água. Agora vinha pão e carne, mas não tem água. Mas, irmãos, o que me chama a atenção é porque o ribeiro secou, mas ele ainda não parou de ouvir a voz de Deus. Quando te faltar o pão, não pare de ouvir a voz de Deus. Quando o ribeiro secar, não deixe de ouvir a voz do Senhor, porque o Senhor tem uma nova palavra para você. Quando tudo parece que chegou ao fim, abre os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Deus ainda tem uma palavra para você. E a Bíblia diz, irmãos, que o ribeiro seca. Parece que as coisas vão alanar para Elias. Parece que as coisas agora vão começar a faltar. Parece que não vai ter mais água para comer, nem pão nem carne. Mas de repente a voz do Espírito de Deus começa a tratar disso. Elias, levanta-te, vai à cidade de Sarepta, que é de Sidom, que ali já ordenei uma viúva que se sustenta. Houve uma ordenança de Deus em favor do profeta Elias. Irmãos, é algo maravilhoso quando o homem ainda ouve a voz de Deus. Quando o homem ainda para ouvir a voz de Deus, porque o Deus que eu sirvo, o Deus que tu serve, ele fala. Eu não sei se você está ouvindo a voz de Deus, eu não sei o que você está fazendo, se Deus está bradando no seu coração, se Deus ainda fala na sua casa, se Deus ainda fala na sua família. Na minha ainda fala. Jesus ainda tem o controle, Jesus ainda rege a minha casa, Jesus ainda rege a sua igreja. Louvado seja o nome do Senhor. Mesmo que o ribeiro seque, abra os teus ouvidos para ouvir a voz de Deus. Mesmo, irmãos, que o desemprego bata a sua porta, ouça a voz de Deus. Mesmo, irmão, que a dispensa faltou o alimento, ouve a voz de Deus. Mesmo, irmão, que parece que a enfermidade invadiu a sua casa, ouve a voz de Deus. Louvado seja o Senhor, porque o Senhor ainda tem uma palavra para você. A orientação de Deus, irmãos, vem do mais alto e sublime céu para aqueles que ainda ouvem a sua voz. E a Bíblia diz que Elias levantou-se, ouviu a voz do Senhor e foi para Sidom, Sarepta, que é de Sidom. E quando chega à entrada da cidade, terreno Vitório Sidônio, na cidade de Sarepta, ele sabia que ali tinha uma viúva, porque o Senhor tinha falado que tinha uma viúva. E o Senhor tinha falado a ele que aquela viúva haveria de o sustentar. E a palavra de Deus era: vá e habite em Sarepta. A palavra habitar, irmãos, quer dizer morar, passar alguns tempos, alguns dias. E ele já foi sabendo que teria que passar alguns dias em Sarepta. E quando ele chega à porta de Sarepta, a primeira pessoa que ele encontra era aquela viúva. E o que a viúva estava fazendo? Ela estava catando cavacos. E de repente ele chega e fala com aquela mulher, porque ele já sabia que havia uma ordenança de Deus para ela cuidar dele. Mas para a surpresa de Elias, irmãos, aquela mulher o recebe
E ele não conhecia ainda a vida dela, mas Deus conhecia a vida dela. Ele não sabia quem era aquela viúva, mas Deus sabia quem era aquela viúva. Por isso é que ele foi ali naquele lugar. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Há lugar que você vai, que você não conhece as pessoas, mas Deus conhece as pessoas a quem Ele está te enviando. Há lugar que você vai entrar que você não sabe quem está lá, mas Deus já sabe quem está lá. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então ouve a voz de Deus e faça o que Deus quer que você faz. Levante, vai, atende a voz de Deus, porque Deus quer te usar nessa terra. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Não endureça o seu coração, abra o teu coração e faça aquilo que o Senhor te ordena. Louvado seja o nome de Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chega a Sarepta, a mulher o recebe e ele pede àquela mulher um copo de água. Traz um pouco de água na vasilha para que eu beba. Lá no ribeiro secou, não tinha mais não, estava com sede. O ribeiro de Querite secou. O ribeiro do Querite tem vez que seca. É o tempo da prova, é o tempo da luta, é o tempo da escassez, não sai nada. Se de um lugar onde você olhou, que saiu muita coisa, chega o tempo que não sai nada. Mas Deus ainda fala. Deus ainda tem palavra para os seus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem vezes que a fonte para de jorrar, irmãos, mas o Deus que tu serve tem novas fontes. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ele chega, pede aquela mulher uma vasilha com um pouco de água para beber. Ela foi e trouxe, ele bebeu. Mas ele não estava só com sede, ele também estava com fome. O povo parou de trazer pão e parou de trazer água. Então ele clama aquela mulher de novo. Era uma ordenança, ela tinha que o alimentar. E ele diz: traz para mim agora então um bocado de pão na sua mão para que eu coma. E a resposta daquela mulher para aquele homem diz: olha, vive o Senhor teu Deus. Ela falou e lembrou para ele que vive o Senhor teu Deus, é qual Deus tu serve, que eu não tenho nada, a não ser um pouquinho de farinha e um pouquinho de azeite na botija. E vou preparar para mim aí meu filho, e nós vamos comer e vamos morrer. Não havia nenhuma esperança naquela casa. Não havia nenhuma esperança de multiplicação. Não havia nenhuma esperança de vida. Ela estava esperando a morte. Chegou o tempo, irmãos, que parou de jorrar. Chegou o tempo da escassez e ela estava desesperada. Eu não sei se você já passou na sua casa por isso, onde lhe falta tudo e onde você não tem esperança. Sua visão não alcança o amanhã. Você não consegue enxergar o dia de amanhã, você consegue enxergar o de hoje. Hoje eu vou comer e amanhã eu estou com fome. Amanhã eu não vou ter nada para comer. Mas não é assim com os crentes, não é assim com aqueles que servem a Deus. Deus ainda tem uma última palavra. Glória seja dada no nome de Jesus. E a Bíblia diz, irmãos, que ela disse para ele que não tinha nada para comer e que ela ia preparar aquele pouco de farinha, aquele pouco de azeite, ia dar ao seu filho, ia comer e ia esperar a morte. E aí o profeta Elias olha para ela e diz: faz como tu dizes, mas vai e faz primeiro para mim, e traz um bocado para mim, depois volta e faz para ti. Porque assim diz o Senhor, que da panela não faltará a farinha, nem da botija faltará o azeite. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Porque o Deus que tu serve ainda tem a última palavra. A farinha vai multiplicar, o azeite vai multiplicar, vai jorrar para a glória do nome de Jesus. E você vai viver muito tempo na terra, porque Deus ainda quer te usar. Louvado seja Deus. Tudo isso, irmãos, porque Elias aprendeu a ouvir a voz de Deus. Eu não sei quanto tempo você tem de crente e se você já aprendeu a ouvir a voz de Deus. Mas Deus ainda fala, viu? O nosso Deus ainda fala. Ouve a voz de Deus. O Senhor quer uma nova intimidade contigo. O Senhor quer uma nova
uma nova intimidade com a tua casa. O Senhor quer um novo compromisso com a sua família. O Senhor quer continuar falando com você, porque o Senhor quer continuar cuidando de você. O Senhor quer continuar cuidando dos seus filhos. O Senhor quer continuar te abençoando. O Senhor quer continuar te prosperando. O Senhor quer continuar te sustentando. O Senhor quer continuar te dando a vitória. Louvado seja o nome de Jesus. O que é preciso fazer para alcançar a vitória? Ouvir a voz do Espírito Santo. O Espírito Santo, ele está aqui nesta noite. O Espírito Santo, ele é real. O Espírito Santo, ele está presente nesta reunião para falar contigo nesta noite que o azeite, ele não vai parar de jorrar. A sua fé, ela não vai estagnar. Os teus olhos vão ser abertos. Você vai ver o impossível, porque o Deus que tu serve é o Deus do impossível. Louvado seja o nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. E a Bíblia diz, irmãos, que ela fez conforme o profeta falou. Foi lá, preparou um bocado de farinha com azeite, trouxe e entregou o profeta. O profeta comeu, alimentou e disse: agora vai lá e faz para ti e para os seus filhos, porque a palavra do Senhor é que não vai faltar nem o azeite nem a farinha. Por quê? Porque havia uma ordenança de Deus que ela ia sustentar ele durante muito tempo, mas ela não tinha mais nada, ela só tinha o azeite e a farinha. É aquilo que você acha que não vale nada, é que vai se multiplicar e você vai viver muito tempo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Tem muitas coisas que o homem tem, que a mulher tem, irmãos, que acha que não vale nada. Mas isto é muito importante diante do Senhor nosso Deus, porque o nosso Deus é o Deus da multiplicação. Você que acha que não sabe louvar, Deus vai multiplicar a sua vida, o ministério do louvor. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você que se julga muito pequeno e sabe que diz que não sabe falar, Deus ainda tem uma segunda palavra para o teu coração, porque Ele vai te usar, ainda se você queira, nessa terra para pregar a sua palavra. E a Bíblia diz que a mulher foi lá, fez, trouxe, depois foi lá fazer para ela e seu menino. Comeram e diz que havia multiplicação. Aquela farinha não se acabava, aquele azeite também não parava de jorrar, porque havia uma ordenança de Deus. E o que é que a Bíblia diz? E a Bíblia diz que eles comeram muitos dias daquela farinha e daquele azeite, até que viesse chuva sobre a terra, que era a palavra do profeta Elias. E eles estavam tranquilos, ele profetizou. Quando o homem de Deus profetiza, irmãos, fique em paz, vai acontecer. Só se o homem não ouvir a voz de Deus. Mas se ele for um homem que ouve a voz de Deus, vai acontecer na sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Aí Elias fica tranquilo, por quê? Porque ele tinha certeza do que ele profetizou, que não ia faltar a farinha e não ia faltar o azeite. Aí então, durante muitos dias, está tendo comida, alimento. Estou comendo, estou bebendo, estou tranquilo. Mas de repente, irmãos, a Bíblia diz que o filho daquela viúva adoece. Ele adoece, começa a sentir algumas dores de cabeça, e vai se agravando. E de repente diz que aquele moço morreu. Aquele filho morreu. O filho daquela mulher. Agora você se põe no lugar daquela mulher. A mulher estava esperando a morte. Chega o homem de Deus, lhe dá uma palavra, multiplica seu alimento, não falta mais nada, está tudo em paz. Mas de repente a doença invade a sua casa e pega quem? O seu filho. O que é mais importante que ela tinha. E de repente aquele menino se encontra morto. Não tinha mais vida, nem um fôlego de vida. Como é que diz a Bíblia? O menino estava morto. E a Bíblia diz, irmãos, que morto, ela chega e recorre a quem? Ao homem de Deus, o profeta Elias. Estava morando na sua casa. E de repente ela chega até ele e diz: quem tem o meu contigo, homem de Deus? Mas ela nunca esqueceu que Elias era o homem de Deus. Este
Esta é uma das partes mais importantes na vida do crente, que nós somos servos de Deus. E ao que é um servo de Deus, algo pode acontecer, porque a palavra de Deus é verdadeira. E a Bíblia diz, irmãos, que quando ela chega diante do homem de Deus, que tenho contigo, homem de Deus, veste trazer minha memória, na minha mente, a minha iniquidade, matando-lhe o meu filho. Ela pensou que aquilo era um castigo. Deus enviou este homem aqui para trazer o castigo. E de repente a expressão dela dá para entender, dizer um recado para Elias, de que adianta multiplicar essa farinha, este azeite, meu filho está morto do mesmo jeito. De que adiantou este milagre, de que adiantou você multiplicar o azeite, a farinha, mas meu filho está morto. A dor ainda é maior do que eu ter morrido junto com ele. Porque a mãe não suporta ver o filho morrer, ela prefere morrer em seu lugar. E a dor se agravou, e ela lança diante do homem de Deus. Colocou o homem de Deus em aperto mais uma vez. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus não falou mais nada. Deus se calou, porque tem hora que Deus cala, tem hora que Deus não fala. É Deus, aleluia. Mas quando Deus se cala, é porque Ele está trabalhando em seu favor. Louvado seja o nome de Jesus Cristo. Aprenda algumas lições com o silêncio de Deus. Deus, Ele tem algumas lições quando Ele se cala. Mas eu quero te dizer nesta noite, para você, que o seu Deus, quando Ele se cala, Ele pode parar de falar com você, mas Ele não para de te observar. Ele não para de te olhar. Ele está te observando, não está falando, mas está te vendo. Você pensa que Ele não está te vendo, Ele pode não estar falando com você, mas Ele está vendo você. Louvado seja o nome do Senhor. Então, por isso, não murmure, mas fique na presença do Senhor, porque Ele vai falar mais uma vez. Louvado seja o nome do Senhor. E a Bíblia diz, irmãos, que Deus não fala, e Elias está com esse problemão. A viúva lança o seu rosto. E ele, o que ele fez? Dá-me cá o teu filho. Ele pegou o problema daquela viúva, colocou-o nos seus braços, subiu ao seu quarto, e lá colocou o menino em cima daquela cama e começou a falar com Deus. Agora chegou o tempo de falar com Deus. Oh Deus, aleluia, Jesus. E quando chegou o tempo de falar com Deus, ele fala com o Senhor: Senhor, até esta viúva com quem eu habito, afligiste-me matando-lhe o teu filho, rogo-te que tornes a alma deste menino entrar nele. E a Bíblia diz o quê? Que Deus ouviu a voz de Elias. Irmãos, ouve a voz de Deus, porque Ele vai também ouvir a tua voz. Se você não ouve a voz de Deus, não tem como Deus ouvir a sua voz. Se você parar de ouvir a voz de Deus, Deus não vai ouvir a tua voz. Se você for desobediente à voz de Deus, Deus não vai poder te responder. Louvado seja o nome do Senhor. Mas todas as vezes que Deus precisava de Elias, que Deus falava com Elias, Elias estava pronto para atender. Você está pronto para atender a voz do teu Deus? Você está ouvindo a voz do nosso Deus? Louvado seja o nome do Senhor. Ou você está fugindo do chamado do Senhor, ou você está deixando de ouvir a voz do Senhor. Mas a Bíblia diz que Elias ouviu a voz do Senhor. E todas as vezes que o Senhor mandava Elias, Elias ia. E agora chegou o tempo de Elias falar com o Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu a voz do profeta Elias. E o que é que aconteceu? Quando ele se deita sobre o menino, termina aquela oração, o menino senta, levanta, fica de pé. Ele pega aquele menino, desce lá do quarto e desce, chega até a viúva e entrega. Toma teu filho, vê que o teu filho vive.
palavras, Elias quis dizer para ela: o meu Deus não é só o Deus da multiplicação, é o Deus da ressurreição. O Deus que eu sirvo não só multiplica azeite e farinha, mas ressuscita mortos. Se Ele me enviou este lugar, foi para te abençoar. Se louvado seja o nome do Senhor Jesus. Homens e mulheres de Deus, Deus tem uma palavra para você. Louvado seja o nome do Senhor. Ouve a voz de Deus, porque Ele vai ouvir a tua voz. Aonde você clamar, Deus vai fazer milagre. Louvado seja o nome de Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E a Bíblia diz que Elias deu a prova. Aleluia, Jesus. Ela lançou diante dele o seu problema. E ele vai lá e a sua solução. O homem de Deus, a mulher de Deus, tem que ter a solução para alguém. Porque Deus quer usar a igreja nesses últimos dias. Deus quer usar eu e você para ministrar a palavra do Senhor, para abençoar as vidas que estão morrendo, para que o reino de Deus seja engrandecido, mesmo que o domínio do reino seja mau, mas Deus é bom, mesmo que o mundo não presta, mas Jesus ainda salva, mesmo que tem muitos passando necessidade, mas Jesus ainda multiplica, mesmo que tem muitos correndo, mas Jesus ressuscita. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Glória a Deus. Aí Elias entrega o menino para aquela mulher. Vê, toma o teu filho, vê que ele está vivo. Ai, se alegrou, irmãos. Aí ela olha para o homem de Deus e ela diz o seguinte: então a mulher disse a Elias: nisto conheço agora que tu és homem de Deus e que a palavra do Senhor na tua boca é verdade. Glória seja dada no nome de Jesus. O homem de Deus, irmãos, a mulher de Deus ainda tem que falar a verdade. A palavra de Deus tem que se cumprir, porque a palavra de Deus é verdadeira. Deixa Deus te usar nessa terra. Vai nessa tua fé. Profetiza para que Deus te usa. Profetiza para que Deus abençoa. Para que haja abundância. Para que haja salvação de alma. Para que haja cura. Para que haja libertação. E o nome do Senhor seja engrandecido em São José do Rio Grande e na sua casa também. Glória seja o nome de Jesus. Que Deus em Cristo nos abençoe.